Agora, a gente fala da investigação que ocorre aqui em São Paulo, Polícia Civil de São Paulo, que realizou nesta terça-feira uma mega operação contra suspeitos de violência contra mulheres no nosso estado todo, viu? Misael Mainetti, chegando aqui já ao vivo conosco na Jovem Pan, vai nos contar mais detalhes desta operação, do andamento, pessoas presas, mandados expedidos. Fala pra gente, Misael Mainetti, boa tarde, bem-vindo. 200 pessoas já foram detidas, Kobayashi. Muito boa tarde para você, para todo mundo aí no estúdio, em especial para você que acompanha o 3 em 1, uma mega operação que acontece em todo o estado de São Paulo, Operação Vida Nova, realizada pela Polícia Civil. São 1.700 policiais civis empenhados em quase 1.500 viaturas, ou melhor, empenhados em quase 1.500 mandados de prisão que estão sendo cumpridos. A maior parte destes mandados tem a ver com o descumprimento de medidas protetivas. Como mencionei, 200 suspeitos já foram detidos e agora eles são ouvidos pela polícia. O tema, infelizmente, ganhou o noticiário nos últimos dias com vários casos de agressões contra mulheres, principalmente depois da morte da Tainara Vitória, que foi arrastada por mais de 1 quilômetro em uma avenida aqui na capital paulista e infelizmente deixou o país inteiro triste. Esse é só um dos casos que acontece diariamente envolvendo mulheres. A gente vai ouvir agora a entrevista da Adriana Liporoni, que é secretária de Políticas para as Mulheres aqui de São Paulo. Acompanhe. Nós não vamos descansar enquanto todos esses agressores estiverem soltos. Porque um homem preso significa uma mulher salva. Olha só que frase forte, o homem preso significa uma mulher salva, e ela tem razão. Por exemplo, ontem a gente trouxe aqui no 3 em 1 a questão da saidinha de Natal. Teve tentativa de estupro, teve tentativa de homicídio, salvo engano de feminicídio, ou seja, mulheres estavam em risco. E pela minha experiência aí de quase 15 anos em televisão, se a gente for numa delegacia da mulher agora, a gente pode ir todos os dias a gente vai ver algum caso de tentativa de feminicídio, de estupro contra mulher, contra adolescente e infelizmente até contra bebês, ou seja, mulheres que precisam de proteção. Essa operação vem de encontro a isso e é um problema que para resolver vai muito além da polícia, também tem a ver, além de segurança pública, tem a ver com educação e com uma sociedade mais consciente. Kobayashi? É isso aí, muito obrigado, Misael Mainetti, falando ao vivo daqui de São Paulo. Deixa eu chamar aqui nosso time, Fábio Piperno. Polícia, Secretaria de Segurança Pública, né? O delegado Nico comandou essa coletiva de imprensa hoje pela manhã para explicar e detalhar essa operação que não começou hoje, começou já ontem à noite. Os principais, segundo ele, já foram alvos de mandados de prisão ontem mesmo. E o restante é que ficou para hoje. Mais de 200 pessoas foram presas só ontem. E com um assunto que tem repercutido muito, que é feminicídio, violência contra a mulher. Nos últimos meses e nas últimas semanas, com alguns casos de muita repercussão, como o caso da moça Juliana, se eu não me engano, que foi infelizmente arrastada de uma maneira brutal aqui na Marginal, em São Paulo. Que infelizmente, Tainá, é isso, né? Que depois veio a falecer no hospital, depois de lutar pela vida, enfim. Esses casos simbólicos realçaram a necessidade do debate e das ações da polícia que aconteceram hoje aqui em São Paulo. Perfeito, Nelsinho. Olha, eu já critiquei muitas ações da Polícia de São Paulo, enfim, adotadas pela Secretaria de Segurança de São Paulo. Nesse caso, eu só posso aplaudir. Eu acho que já passou da hora enfim, dos estados, das forças de segurança dos vários estados, dos vários municípios, tomarem atitudes enérgicas contra quem comete esse tipo de violência, contra quem mata mulheres, contra quem espanca mulheres. Tá? Então, esse é um problema antigo contra o qual não se fazia praticamente nada. Outro dia, ocorreram várias manifestações em diferentes cidades do país. E pode ser que surja alguém falando, só fizeram isso para atender um clamor da opinião pública ou porque o assunto está dando manchetes. Ótimo que tenha sido assim.
Então, tomara que a opinião pública se posicione com frequência cada vez maior, de forma mais insistente, porque se esse for o mecanismo de pressão e que acabe dando algum resultado, que seja assim, né? Que isso seja, enfim, repetido, porque tem que ser feito algo semelhante ao que foi feito hoje, com mais frequência, e tomara que outros estados se animem a fazer o mesmo. A dificuldade, né, Gani, de combater isso é de como isso pode ser levado para outras áreas, né? Não só na área da segurança pública, como isso pode ser levado para a educação, para o serviço social, para o acolhimento, que às vezes uma mulher que é violentada precisa também. Na sua visão, o que precisaria acontecer no poder público para a gente diminuir esses índices tão altos de violência doméstica? Bom, o que precisa acontecer, a receita é a mesma para reduzir a criminalidade, de um modo geral. Seja ela de uma motivação, de um crime passional, né? Passional não, né? Muitas vezes não passional. Por ser mulher, que tem um agravante, né? Ou por raça, ou por orientação sexual, a receita é a mesma, Koba. É aumentar a punição. Mas aumentar a punição e manter o preso na cadeia. Então, não adianta a polícia ir lá, prendeu, e depois de um tempo cheio de benesses, cheio de subterfúgios, a justiça solta por bom comportamento, etc. Quando você prende, a função primordial da cadeia não é ressocializar. Isso é um erro. A função primordial da cadeia é, primeiro, afastar o criminoso da sociedade porque ele é um risco. Essa é a primeira função. A segunda função é o exemplo. Ora, se você cometer um crime, você também será preso. Então, tá vendo aquele lá, cometeu um crime e pegou 20 anos. Então, é inibir que demais criminosos também cometam crime. Então, essa é a segunda função. A terceira função, se der, ótimo, é a ressocialização. Então, o Brasil é o paraíso da impunidade, Koba. Então não adianta a polícia fazer... Aliás, palmas aí para a polícia. Fez uma mega operação, prende todo mundo e depois chega lá na audiência de custódia, chega não sei o quê, solta todo mundo. Porque não tem vaga suficiente. Porque na cadeia ele vai se corromper. Se a gente continuar com essa mentalidade, não adianta, né? O Brasil vai continuar batendo recordes de criminalidade e aí vão vir lá os zoólogos da vida falando as causas da violência são muito complexas. Eu ouço esse discurso, Koba, há 20 anos, desde quando eu saí da minha vida acadêmica na faculdade. As causas da violência são muito complexas. E nada é feito. E a gente continua com 50, 60 mil assassinatos por ano. E você, hein, Luiz Augusto Durso? Quero também a sua avaliação sobre isso em 2 pontos. Primeiro, a gente tem visto crescer o número de atos de violência contra a mulher, ou a gente tem visto a denúncia crescer, as notificações crescerem de acordo com a maneira em que isso vai sendo propagado, vai sendo difundido, vai sendo incentivado, né? De que a mulher denuncie as agressões, às vezes de que a mulher se conscientize de que está sendo agredida, porque tem isso também, muitas delas às vezes nem percebem que estão numa situação de violência. Explica pra gente, hein, Durso? Olha, Nelson Kobayashi, você acertou no tema principal. Pode ser que o nosso telespectador, ao acompanhar esse programa, fale, poxa, mais uma vez estão falando de feminicídio, violência contra a mulher. Isso sempre aconteceu, pode pensar o telespectador. E por que se fala tanto nisso agora? Porque os números estão aparecendo agora. Isso sempre aconteceu numa situação de subnotificação, onde a gente não sabia a complexidade e a profundidade desse tipo de violência, Nelson Kobayashi. Hoje as mulheres, elas estão mais corajosas, mais empoderadas, elas têm coragem de denunciar o seu marido, o seu companheiro, o seu cônjuge, seja quem for, aquele agressor, que precisa ser denunciado, mas ela não tem mais medo das consequências sociais, do julgamento social, ela não tem mais medo até da impunidade, porque nós temos novas previsões legais que trouxeram um acolhimento para essas vítimas, seja a delegacia da mulher, que tem todo um atendimento personalizado, que só é aquela mulher recebida por delegadas, por escrivãs, por mulheres, seja pela medida protetiva, que foi um acerto em cheio da sociedade, Nelson. Por quê? Porque nós estamos falando, por exemplo, nessa operação, de prisões pelo descumprimento de medidas protetivas. Isso significa que o indivíduo não foi condenado pelo ato, mas ele violou.
uma previsão determinada pelo juiz que era de afastamento, de não comunicabilidade, de não se encontrar, né, o afastamento físico, e esse indivíduo está violando de alguma forma. Se ele está violando, isso leva à prisão. Isso também faz com os indivíduos, os autores, eles pensem 2 vezes antes de descumprir a medida protetiva, e também faz que a mulher se sinta mais à vontade e com mais coragem para levar isso à polícia, sabendo que não tem que esperar o trânsito em julgado para ele ser preso, não tem que esperar uma condenação. Imediatamente já vai ter uma cautelar, um processo ali separado, que vai julgar a necessidade da medida protetiva, que é concedida em muitos casos. Então as coisas mudaram para melhor, trazendo uma situação mais segura para essas mulheres, mas que ainda esses números comprovam que é uma luta que a gente tem que, a longo prazo, vencer, porque os números continuam assustadores, uma vez que agora eles estão sendo descobertos. E sabe o que me chama a atenção, Koba? É que normalmente quando a gente analisa os crimes, pode vir aquele a dizer não, mas o indivíduo comete determinado delito porque ele foi vítima da sociedade, porque ele não teve opção, porque ele não teve oportunidade, ele não teve estudo. É muito diferente quando a gente analisa a violência contra a mulher. Porque o indivíduo não tem justificativa. Não é que ele está, por exemplo, furtando um alimento para sobreviver. Ele está agredindo, matando, porque ele não gosta daquela mulher. E isso é gravíssimo, como no caso da mulher aí que foi arrastada por 1 quilômetro por aquele agressor e faleceu. Isso é absurdo, inadmissível. E quem sabe com essas operações e com esse efeito pedagógico e com a mudança legislativa e com a mudança de comportamento, nós consigamos lidar melhor com essa violência que é absolutamente desnecessária e ridícula acontecer em pleno 2025, no pé em 2026.